Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Dando início aí mais essa conversa aqui com vocês hoje à noite. Hoje teremos a participação especial da Dadinha, uma amiga muito querida, né? Uma ativista social na luta contra o câncer de mama. E será um prazer conversar com vocês. Aguardando ela chegar. Dar início ao nosso diálogo. Primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez, conversando com vocês, informando sobre o grande desafio que é o câncer de mama. Nossa convidada acabou de entrar. É um prazer estar com você aqui, Dadinha. É um privilégio contar com uma pessoa que tem muito a nos ensinar, né? E sem mais delongas, né? Vou abrir aqui o espaço para que você possa se apresentar, para que a gente possa conversar esse diálogo, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje, viu? Seja bem-vinda aí à live do Geon. Boa noite, meu amigo querido Dr. Paulo Vasques. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando. Quero começar informando que eu quero fazer a minha autodescrição, tá? Para que as pessoas cegas que estão nos acompanhando saibam como eu estou, tá? Eu tenho cabelos pretos, tamanho Chanel, estou usando um batom vermelho, estou com uma camisa cigana rosa tie-dye, um colar aqui no tom rosa, que remete à campanha, a essas nossas ações, né, de luta pela vida através da prevenção do câncer de mama. Eu me chamo Dadinha Saturnino, tá? Quero dizer que eu estou muito feliz, doutor Paulo, por esta oportunidade de estar aqui com o senhor, através das redes sociais do GEON, podendo conversar um pouco, dialogar sobre a importância de levar informação para o cidadão sobre a prevenção do câncer de mama, sobre a rede de apoio, tá? Fazia tempo que eu não sentia um frio na barriga como eu estou sentindo agora e como jornalista, como pessoa que, embora eu seja uma profissional da comunicação que atua muito na área de produção, de bastidores, mas também tenho alguma identificação, né, na frente das câmeras, eu quero dizer que esse frio na barriga é muito bom, faz com que a gente se sinta viva, sabe que a gente tem muita gente nos acompanhando e principalmente que a gente sempre não só tem para informar, como também tem para aprender, que essa troca de experiência é fundamental. Então, eu quero agradecer o convite, mais uma vez, já pedir para quem está nos acompanhando, já clicar aí no aviãozinho para fazer o convite para os amigos, né, para que possam também nos acompanhar virtualmente nesse bate-papo. Agradecer também à psicóloga, a doutora Lígia, que intermediou essa nossa live, o agendamento, né? A gente vinha conversando, foi importantíssimo. Mandar um abraço para o doutor Luiz Porto, a qual eu sou muito fã, assim como sou do senhor. Então, passa aí a palavra para você, doutor Paulo. Obrigado, Dadinha. E eu acho que nada melhor do que a gente começar falando, né, das instituições que hoje nós estamos representando aqui, né? O GEON é uma instituição que tem mais de 28 anos, né? Foi fundada aí pelo professor, idealizada pelo professor Luiz Porto, e hoje o GEON adquiriu uma característica que eu acho fundamental, né? Que é uma entidade que ligado à Universidade Federal do Estado do Ceará, ao Departamento de Cirurgia, e que presta um papel de assistência, de ensino e de pesquisa. Especificamente, na área da assistência hoje, nós atendemos em média de 1.200 a 1.400 pessoas por mês, Dadinho. Isso é hoje um número importante. Só para que vocês tenham a dimensão disso, ano passado nós chegamos
a operar mais de 180 pessoas, né? Nós fazemos parte, o G1 é um SDM, nós fazemos parte de uma linha de cuidado de mama, onde as pacientes nos chegam, né? São triadas pelos postos de saúde de Fortaleza, e com alguma queixa mamária, né? E são encaminhadas para o G1 para que se faça uma avaliação especializada com o médico mastologista. A partir daí, ela faz uma série de exames que é disponibilizada. É importante dizer que o G1, todo o serviço é pelo SUS ou gratuito, né? Então, lá nós temos desde a mamografia, que é o exame mais básico, né, de detecção precoce do câncer de mama, até procedimentos mais especializados, como estereotaxias ou biópsia a céu aberto. E é fundamental dizer, eu tinha conversado com a Darinha hoje pela manhã, né, esse diálogo é um diálogo bem informal, mas a importância, né, da participação da sociedade civil organizada. E aproveitando aqui, Darinha, para quem não conhece, falar que você hoje faz parte de uma associação importante, né? As Deusas da Mama de Maranguape, me corrija. Isso, Associação Deusas da Mama de Maranguape. De Maranguape. E aí eu deixo para você fazer a apresentação da sua entidade. Então vamos lá. Doutor Paulo, a Associação Deusas da Mama de Maranguape, ela vem numa trajetória de quase 11 anos. No dia 2 de outubro agora de 2020, nós completamos 11 anos atuando aqui no nosso município como rede de apoio, de alerta, de ação a mulheres que recebem diagnósticos de câncer de mama, que fazem o seu tratamento e o posterior, aquela rede de apoio que iniciou como um grupo, através da iniciativa da nossa presidente, doutora Adina de Freitas. Ela é uma funcionária pública contratada, fisioterapeuta, ela faz o atendimento a mulheres, né, que passam pela experiência do câncer em relação à fisioterapia. E aí ela teve essa iniciativa de criar um grupo para reunir mulheres para conversar, compartilhar experiências, falar dos seus sentimentos. E esse grupo foi tomando corpo, né, o que no início eram grupos pequenos, de apenas 4 mulheres. Ele foi crescendo e 4 anos depois, a gente sentiu a necessidade da formalização, né? Então, nos tornamos associação e, como eu já falei, completamos aí 11 anos de trajetória. Mas, ainda assim, a gente costuma dizer que nós ainda estamos engateando, né? Atuar seguindo no terceiro setor é um desafio muito grande, porque, como o senhor sabe, a gente precisa dividir o nosso tempo, a gente utiliza algo que a gente tem de tão importante ao mesmo tempo, que é amor, tempo e conhecimento, né? Para fazer um equilíbrio entre nossa vida pessoal, profissional e o voluntariado, que é a identidade da Associação Deusas da Mama. Nós somos totalmente voluntárias, apolíticas, carregamos a bandeira de Maranguape, sim, todos os eventos do nosso estado, a qual nós participamos através da Rede Mama. Daniele Castelo, colegas, um abraço, companheiras. Mas nós temos sabemos da importância que a Associação Deusas da Mama tem, mas nos sentimos ainda engateando, né? Temos muito a aprender. A nossa presidente, doutora Adina, ela é uma das sócias fundadoras lá da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, que recentemente completou, se não me engano, 23 ou 24 anos aqui em Maranguape. Então, assim, ela já tem uma bagagem de experiência de nascimento da PAI, né, dos desafios que uma OSC, que hoje nós chamamos de OSC, né, de Organização da Sociedade Civil, tem nessa atuação do serviço voluntário. Então, assim, a gente está engateando e a gente tem muitos sonhos que em breve a gente vai compartilhar com vocês. Muito bem, excelente, Dadinha. Quando a gente pensou em chamar a Dadinha para dividir esse espaço com a gente, nós pensamos por vários motivos, né?
além da jornalista competente, né, da ativista social que arregaça a manga, as mangas contra a luta contra o câncer, especificamente contra o câncer de mama, eu vou tomar liberdade, eu conversei com ela hoje, ela me autorizou a dizer, a Dadinha é uma vitoriosa também. A Dadinha eu acompanhei, quando eu a conheci, ela já tinha essa luz própria, essa energia que me chamou muita atenção. Eu costumo dizer que o brilho nos olhos para mim é muito importante. A Dadinha tem esse brilho nos olhos que quem convive com ela de pronto, né, identifica, né? E aí nós fomos surpreendidos, né, com aquela mulher forte, atuante, né? Fomos surpreendidos com o diagnóstico de câncer. Não foi de câncer de mama, mas foi de um linfoma, né? Uma patologia também que tem uma incidência relativamente importante nos tipos de câncer, não tanto quanto o câncer de mama, mas a Dadinha enfrentou o câncer e, para mim, Dadinha, eu queria dizer que você enfrentou com muita dignidade, sabe? Eu costumo aprender muito com as minhas pacientes cotidianamente, né? A gente que lida, mas você me chamava a atenção a dignidade com que você lutou e venceu contra o câncer. Se você quiser falar um pouquinho, né? Porque a sua experiência serve também de experiência para as outras mulheres que estão vivenciando o desafio de ter um tratamento tão agressivo, né? Que é o tratamento do câncer e do linfoma também não é diferente. Eu já fico emocionada, porque reviver tudo isso só me dá mais força e mais propriedade sobre a missão, doutor Paulo. Como o senhor sabe, eu sou católica, sou uma mulher de muita fé, né, religiosa, e só me dá mais força para poder seguir nessa caminhada, né? Porque as pessoas acham que quando você cura o câncer, está tudo resolvido, né? Mas a gente continua sendo acompanhada. Então, assim, o desafio não termina porque você curou. Tem outras etapas ainda para você passar. Mas, voltando ao meu diagnóstico, primeiro eu cheguei nas Deusas da Mama como voluntária, me identifiquei com elas bem no início da caminhada do grupo, ainda grupo, né, no ano de 2010, mais ou menos. Eu atuava como assessora de um vereador aqui de Maranguape, e tomando conhecimento daquele grupo, já tive a iniciativa de levá-las, né, de fazer um movimento junto com o vereador para nós levarmos aquelas mulheres para a Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, né, a Casa Legislativa, para que o povo de Maranguape tomasse conhecimento da existência daquele grupo e da importância daquele grupo que estava começando a sua caminhada na nossa cidade. Então, assim, eu cheguei no grupo Deusas da Mama, precisando sempre, todas as minhas participações, justificar que eu não era uma mulher que passava pela experiência do câncer de mama, né? Sempre tinha que bater muito nessa tecla, porque as pessoas, a gente sabe, quem passa pelo câncer, ou quem se aproxima de quem passa pela experiência, sabe que um paciente oncológico sofre muitos preconceitos, apontamentos, né? Tem os estereótipos aí da sociedade, e eu precisava sempre justificar isso. E aí, o que foi que aconteceu? Na nossa caminhada com as Deusas da Mama, eu aprendi a conhecer o meu corpo. Sabe, aquela coisa que você disse, se conselho fosse bom, ninguém dá. Muito pelo contrário, o conselho é bom, você tem que dar, e tem sim que se inspirar nas histórias positivas, né, nas histórias que vão te ajudar de alguma forma a se transformar e ser uma pessoa melhor. E aí, quando eu participava das atividades do Outubro Rosa, incentivando mulheres e homens a se prevenir, a se cuidar, a fazer autoexame e se tocar, eu passei a ter hábito de fazer isso também com o meu corpo. E foi essa atitude, através das Deusas da Mama, que fez com que eu percebesse no meu corpo, né, uma alteração no linfonodo, conhecido como íngua, né, lá na minha virilha esquerda, e aquilo ali começou a despertar uma série de situações, de busca, de atendimentos médicos, até que a gente chegou ao diagnóstico do linfoma não Hodgkin folicular, que é um tipo de câncer que também é muito sério. Eu passei por quimioterapias, fiz sessões de radioterapias, perdi cabelo, raspei o que não caiu, fiquei careca, adorei passar por todas as experiências que o câncer me proporcionou para me apropriar cada vez mais daquilo. E eu tenho a graça de poder dizer que eu passei bem porque Deus me preparou
Deus usou as deusas da mama para poder me mostrar que o câncer, ele realmente não é imbatível, né? Que se você faz o diagnóstico no início, você consegue, as chances de cura são maiores. De que existe o medo, sim, porque quando a morte bate aqui na sua porta, você tem aquele estalo, mas de que é possível vencer o câncer. E eu me agarrei a essas possibilidades, né? E eu lembro muito que o senhor sempre me disse, doutor Paulo, que em relação ao medo, né? Quem procura acha, mas quem acha cura. E todas as vezes, durante o meu tratamento, oportunamente que nós nos encontramos, e eu tenho muita gratidão, porque o senhor é uma das pessoas que sempre fez questão de me dizer isso, que durante o meu tratamento eu era essa pessoa que estava com esse brilho no olhar, que tinha essa coragem, que estava sendo um exemplo, e eu sabia que era importante eu viver daquela forma, eu passar por aquela situação, pelo enfrentamento de um câncer, sorrindo, com coragem, utilizando a comunicação, que é algo que eu sempre gostei, né, que é a minha identidade profissional, para poder se ver, assim como as deusas da mama me ajudou, eu usar a minha história também para servir de alerta para que outras pessoas não passem pelo mesmo problema, ou se passarem na sua fase inicial. E esse mês, no dia 15, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao linfoma, né? Então, assim, a Abrale está desenvolvendo uma série de campanhas, a gente já aproveita para falar para as pessoas, se cuidem, se toquem, porque é importante. Foi com as deusas da mama, a experiência delas que me fez conhecer o meu corpo e passar por essa experiência acreditando que sim, eu também serei vitoriosa, porque eu tinha elas como exemplo. Muito bem, Dadinho, que esse depoimento é um depoimento fundamental, porque, como você bem colocou aí, toca em algo que faz parte, né, do letramento, né, com relação ao câncer de mama, né? As mulheres precisam entender que o câncer de mama é algo que, em algumas situações, você detecta conhecendo o próprio corpo. Por isso que ainda faz parte, né, da informação com relação ao câncer de mama, que a mulher tem que fazer o autoexame pelo menos uma vez por mês, né, 7 a 10 dias após a menstruação. O ideal é que na hora do banho, com a mão e a mama ensaboada, palpe a sua mama, para que ela conheça a sua mama. Como você disse, você notou uma alteração de um linfonodo que apareceu numa área que não existia, né? E isso levou a que você procurasse o atendimento médico e muitas vezes no câncer de mama é assim também, né? Já que a nossa live hoje é uma live informativa, né? Aproveitar aqui que tem várias pacientes, várias pessoas que estão nos assistindo, dizer que, infelizmente, aqui no estado do Ceará, do Brasil não é diferente, mais da metade dos casos de câncer de mama é diagnosticado na fase tardia. E esse, Dadinha, talvez seja um dos maiores desafios de saúde pública, né? A gente precisa oportunizar momentos como esse para que a gente escuta como se diagnostica o câncer de mama. E uma das maneiras do diagnóstico é você conhecer a sua mama, né? E ao detectar uma alteração, um nódulo, um endurecimento, uma pele diferente, uma retração de mamilo, um gânglio que não existia, enfim, uma alteração que apareceu de forma súbita ou vem aparecendo e se mantendo, você procure um profissional para que ele avalie se aquilo é uma alteração normal ou se aquilo sugere um câncer. Mas antes disso, Dadinha, nós temos hoje um desafio maior, que é a detecção precoce, que é aquela detecção numa fase onde a mulher pode ser curada. E isso aí é feito, na grande maioria das vezes, com exames complementares, e a mamografia é o principal exame complementar que dá esse diagnóstico. Quando a gente fala de mamografia, o desafio é imenso, né? Esse cenário não é privilégio nosso, mas nós temos uma cobertura mamográfica, infelizmente, muito baixa ainda. Nós temos muitas mulheres que não têm acesso à mamografia, e mesmo aquelas que têm acesso, ainda tem muito mito com relação à mamografia, né? Que E que você dói. participa, exatamente, a mamografia é um exame doloroso, a mamografia é um exame que pode dar um diagnóstico que não tem cura, é um exame que tem um estigma, né? Carrega todos os estigmas do câncer, né? Que é aquela coisa da quimioterapia,
da questão que desfigura, né, a pessoa com a queda de cabelo. Isso leva muitas mulheres a não realizar o exame, que pode dar chance delas ser curada, né? Por isso, assim, eu queria, nesse momento, dizer a todas as mulheres, né, que a partir dos 40 anos é a idade ideal que ela tem que colocar no seu calendário anual a visita a um médico mastologista, a um profissional de saúde que esteja afeito ao exame da mama e às suas peculiaridades, para que a partir daí ela dê seguimento, né, anualmente, né, a uma avaliação das suas mamas, para que, eventualmente, no diagnóstico ela tenha a chance de ser curada, né? E eu tinha comentado anteriormente que as associações sociais, as associações civis, da qual você representa eu vi que a Daniele está aqui também, né? A Daniele é uma pessoa que representa a várias sociedades de mama aqui no estado do Ceará, faz parte também do Comitê Municipal, no Comitê Municipal de Controle de Câncer de Mama, e eu digo sempre que é fundamental que nós estejamos falando, comunicando e soprando essa brasinha da divulgação, da informação de qualidade, para que a gente cada vez mais consiga ofertar a mamografia, exames complementares, consultas, para que o câncer de mama, que é o câncer que mais incide mulheres, né, é responsável em média por 30% dos casos novos de câncer de mama, seja diagnosticado numa fase que a gente possa dar esperança às mulheres. E, para isso, né, as entidades civis, as associações que trabalham com as mulheres têm um papel fundamental, sabe, Dadinho? Eu costumo dizer, esse chamamento foi alertado pelo professor Luiz Porto, né? A gente, quando, no afã de atender, né, no afã de biopsiar, de diagnosticar, ele diz que isso aí é um papel importante também. Mas as entidades civis, elas são fundamentais nessa luta. E aí, eu queria que você falasse um pouco de qual é o papel da Deusa da Mama na cidade que você atua, né? Como é que ela tem, vamos dizer, desenvolvido esse papel de letramento, de oportunidade de diagnóstico? Primeiro eu quero aproveitar, doutor Paulo, e já alertar que esse ano eu fiz pela primeira vez a minha mamografia, antes de completar os 40 anos, porque meu exame de rotina, de prevenção com o médico ginecologista, né, ele identificou, através da ultrassonografia mamária, identificou um pequeno nódulo, como o senhor também acompanhou, e aí a gente fez essa mamografia antes dos 40. E assim, depois eu quero que o senhor fale só um pouco sobre isso, que nem sei... existe muito medo da mulher quando encontra um nódulo na mama, ela já acha que pode ser câncer, né? Então eu queria que o senhor depois falasse sobre isso, que nem se todo nódulo é câncer ou não, que o senhor esclarecesse e desmistificasse essa situação. A outra situação que eu já vou desmistificar é de que eu fiz a mamografia e, diferente do que muitas relatam, não senti dor. Acho que, assim como a impressão digital, cada pessoa vai reagir de uma forma. O importante é você cumprir a etapa que o profissional que está te acompanhando, né, se ele solicitou o seu exame ou se é exame de rotina, que você faça e se coloque à disposição, porque a dor, ela está mais, na minha opinião, na nossa cabeça do que mesmo fisicamente. Quando eu me disponho a fazer aquele exame, vou de boa, vai acontecer, pode até doer, mas eu não vou nem perceber. Então, esse já é um alerta aí para as minhas amigas mulheres que eu já quero deixar. Não tenham medo de dor. A gente, às vezes, sente mais outras dores bem piores do que o desconforto da mamografia. Eu chamei mais de desconforto. Enquanto as ações da Deusas da Mama, das boas-vindas aqui a todos que estão nos acompanhando, que chegaram agora. Nossa presidente, doutora Agina Freitas, está aqui. Minha irmã, Glaucia Saturnino e outras maranguapenses. A associação, doutor Paulo, ela tem esse papel de amparo, alerta e ação. A gente tem um foco muito grande de campanha muito massiva durante o Outubro Rosa, que é essa campanha que acontece no mundo todo, e nos outros meses, a gente, não só como em Maranguape, a gente sente essa dificuldade, né, de movimentação como as outras associações. A gente tem o hábito de se reunir mensalmente,
como rede de apoio, que conversa, compartilha experiências, orienta já as companheiras quanto a uma necessidade de procurar um especialista para fazer um exame, para buscar um direito, como também nós havíamos programado para esse ano, para o mês de março, uma ação assim, bastante positiva que nós chamamos nomeada de Deusas em Ação, que seria fazer uma espécie de mutirão, né, de buscar ajudar e fomentar melhor essa questão do acesso das mulheres de Maranguape às mamografias. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que adiar essa ação. E aí, por enquanto, a gente ainda vai definir essas situações em relação à mamografia, né? O que a gente faz bem é a orientação. A gente explica para essa mulher qual é o passo a passo que ela deve seguir. Primeiro, procurar ir no posto de saúde, porque nós estamos falando de mulheres que têm um atendimento através do SUS, né? Que ela vá ao posto de saúde, faça a sua consulta. Aquele médico que a atender é que vai identificar, que vai dizer para ela qual é o tipo de exame que ela vai precisar fazer, se é uma ultrassonografia, se é uma mamografia. O estudo, como o senhor também pode fortalecer sobre a questão, não tem 40 anos, mas tem casos de câncer na família, né? E se essa mulher já tem um nódulo na mama, tem caso na família, essa mulher deve esperar os 40 anos para poder ir para o médico, para o médico pedir uma mamografia. Então, assim, a gente tenta fazer esse papel de orientar e de incentivar essas mulheres a buscarem os seus direitos, né? Então, assim, é um trabalho mesmo de formiguinha. A gente usa as redes sociais, usa o WhatsApp, por conta da nossa própria identidade na cidade, por sermos, digamos, bastante conhecida. As pessoas costumam nos procurar muito, muitas vezes, não só como associação, como a Dadinha, a pessoa física, né? E aí, assim, a gente vai tentando ajudar da melhor forma possível. Muito bem, excelente. Dadinha, você colocou algumas coisas aí só para a gente esclarecer, né? Primeiro, colocar aqui que a grande maioria dos nódulos que são encontrados nas mamas são nódulos benignos, ou seja, não é câncer. Isso é uma notícia boa, não precisa ninguém se apavorar se ao fazer um autoexame detectar uma alteração, algo suspeito que ela identifique como nódulo, né? A maioria desses nódulos, né, que podem ser sólidos ou císticos ou até mistos, né, são benignos, né? Mas é fundamental que ao detectar você procure realmente um profissional para que ele faça essa diferenciação, né? Normalmente isso aí pode ser feito com exames complementares, como o ultrassom, a mamografia. Em algumas vezes é necessário realizar punções e biópsias para chegar realmente ao diagnóstico. E outro ponto importante que você colocou aí é realmente esse ano, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós somos afetados, né, fomos surpreendidos com uma pandemia que impactou de forma, vamos dizer assim, bastante comprometedora a questão do rastreamento do câncer de mama com diversas áreas, né? Nós tivemos uma diminuição muito grande das mulheres que realizavam mamografia, de 60% a 70% dos casos. Então, não tem dúvida que isso vai impactar na detecção precoce desses casos. E a nossa preocupação, nós já estamos aí batendo as portas do mês de outubro, né, que é o mês de chamamento das mulheres, de alerta contra o câncer de mama. E nós temos a oportunidade de conversar com várias entidades. A gente precisa enfatizar a importância das mulheres em realizar a sua mamografia, o seu exame clínico da mama anual. E especificamente com relação às mulheres mais jovens, que você muito bem colocou aí, nós temos uma realidade aqui no Ceará e no Brasil, né, foi apresentado um estudo recentemente, nós temos um percentual importante de mulheres que apresentam câncer abaixo de 40 anos. Pelo que nós temos visto, isso aí é um número maior do que o resto do mundo. Nós precisamos aprofundar isso aí
entender o porquê que nossas mulheres mais jovens, né, têm esse índice de câncer de mama maior do que as outras mulheres do mundo, e para que a gente possa transformar isso também em política pública, desde informação até a possibilidade do diagnóstico, porque em algumas vezes a mulher jovem chega no consultório, né, e o profissional que a atende subestima aquela queixa mamária, né, em muitas dessas mulheres, né, realmente não é nada, mas em algumas delas pode se tratar do câncer de mama. Daí a importância que a gente tem também de alertar, né, que as mulheres abaixo de 40 anos, elas têm que ser avaliadas também, principalmente se ela tiver história familiar de câncer, né? Nós sabemos que um percentual pequeno, 5 a 10% das mulheres, tem alguma alteração genética que facilita, que predispõe o aparecimento do câncer de mama, dentre outros, né? Nós estamos agora abrindo uma fronteira, que é a fronteira, né, dos testes genéticos. Ainda são testes raros, são testes caros para a gente disponibilizar para a população, mas é fundamental, né, que você, ao chegar no médico, você informe que tem história de câncer familiar, especificamente se você tiver câncer de mama ou de ovário, isso acende uma luzinha vermelha, e essas mulheres têm que começar o rastreamento bem precoce. De maneira geral, se você tem na sua família um parente de primeiro grau, mãe ou irmã, que teve câncer de mama, você tem que começar a se preocupar pelo menos 10 anos antes da idade dessa paciente, desse seu parente, da sua mãe, da sua irmã, que teve câncer de mama, né? E a mulher, a partir dos 25 anos, se tiver essa história familiar mais forte, o ideal é que ela procure um profissional, um mastologista, para que faça um programa e uma avaliação bem pormenorizada do seu caso, né? E Aqui só na nossa acrescento... associação, Pois não. aqui na Associação Deusas da Mama, nós temos casos de companheiras que receberam o seu diagnóstico com um pouquinho mais de 30 anos, né? Tem uma delas que tem um histórico genético fortíssimo, já com percas, né, de parentes, e ela é um exemplo de vitória, mas passou por todo o processo, retirou uma mama, fez o tratamento, o médico que a acompanhou depois fez aquela mamografia, que agora eu esqueci o nome, tipo o caso da Angelina Jolie, que você costuma muito dar como exemplo, né? Fez a mastectomia e fez depois a reconstituição, e assim, tá como exemplo de vitória, venceu o câncer de mama com 30, e se eu não me engano ela tinha 34 anos, uma delas que tem essa bagagem, que a região onde ela mora, a família, vários parentes passam por essa experiência, né? E assim, outro desafio nessa questão é que a sociedade sabe que existe uma faixa etária, doutor Paulo, para a gratuidade da mamografia, né? Por conta das estatísticas que o Ministério da Saúde ele tem em relação à questão, acho que 50 a 60 anos, né? 50 a Então, 69. assim, 69. Então, assim, o que é que a gente costuma perceber muito é que essa mulher, ela deve sim procurar ajuda, mesmo que ela não se enquadre nessa faixa etária que atende gratuidade, ela vai fazer o seu particular, ela pode sim fazer a mamografia, ou dependendo da situação, ela pode ser atendida pelo SUS, né? Sem dúvida. Mesmo não estando na faixa etária. Então é importante que ela conte essa história, fale sobre essa questão genética, para que o profissional que está acompanhando ela naquele momento saiba quais são, que tipos de rastreamento ela vai precisar efetuar, né, a partir daquelas informações que ela forneceu. Até porque o profissional também não tem uma bola de cristal, né? As mulheres precisam perder o medo e chegar e abrir, escancarar e conversar, porque realmente quem procura acha, e como o senhor diz, e eu gosto muito, mas quem acha cura, acha Isso mesmo, cedo Maria. cura. Eu acho esses desafios, né, que são os que foram colocados aqui por nós, eu acho que tem que fazer parte realmente de uma conversa e de um esclarecimento contínuo, né? Até porque
Você que já passou por uma quimioterapia, né, e você sabe que é muito desafiador, né, o Demais. câncer de mama de maneira geral, né, as mulheres se submetem, né, a cirurgia, a quimioterapia e radioterapia, né, são tratamentos complementares e que a chance de cura chega perto de 100% quando você diagnostica um câncer numa fase inicial, né, e assim, a gente costuma dizer para as mulheres no primeiro diagnóstico, muitas delas, né, chegam apavoradas, né, com esse diagnóstico. E quando o tumor é um tumorzinho pequeno, hoje em dia, grande parte das mulheres tem a possibilidade de fazer cirurgias conservadoras, né, cirurgias oncoplásticas, onde muitas vezes elas saem com as mamas, inclusive, reformuladas, né, melhores do que Isso. entraram. Né? Isso aí é algo que tem alentado algumas das mulheres, né? Nós precisamos oferecer à mulher a chance de, encontrando um câncer, ter um tratamento, né, conservador, ou então até mesmo mastectomias modificadas, onde você já ofereça para ela um expansor, uma prótese, onde ela, ao se olhar no espelho, ela vai ter a sua autoestima preservada, ela vai se submeter, né, a tratamentos complementares, a quimioterapia, a radioterapia, podendo se olhar de frente no espelho, né, sem se sentir mutilada, e isso é um dos grandes benefícios que hoje em dia o diagnóstico precoce oferece, né? Porque você que passou por esse desafio, você sabe que a autoestima, a questão de você acreditar, de você ter a sua imunidade revigorada, né? Com uma série de eventos e de coisas que a gente pode oferecer é fundamental para o tratamento, né? Então, assim, eu costumo dizer que o grande benefício, além de você poder dar chance de cura às mulheres que são diagnosticadas em fase inicial, ela poder fazer um tratamento que é um tratamento menos agressivo, né? Onde ela preserva a sua autoestima, preserva a mama, né? E, sem sombra de dúvida, o maior desafio é ter a cura, né? Que é o que todo mundo deseja, né? E aí, doutor Paulo, o senhor toca num assunto que a sua humanização, mais do que nunca, e assim, eu também me emociono, é fundamental, porque não é fácil você receber um diagnóstico, seja ele qual tipo de câncer, né, você esteja diagnosticando. Mas quando você fala do câncer de mama, que eu não passei pela experiência, mas eu acompanho essas mulheres maranguapenses já, né, há praticamente uma década, a gente sabe que os desafios são muito maiores do que outros tipos de câncer, porque tem relação com a nossa autoestima, mutilação. Nós sabemos que muitas vezes os companheiros se revelam, né, os seus maridos ou namorados se revelam, abandonam essas mulheres bem na fase do início do tratamento, quando elas mais estão precisando de apoio, de atenção, de cuidado, de companheirismo de fato. E quando essa mulher chega até um profissional, como da natureza que o senhor tem, essa mulher com certeza ela vai saber que ali ela está passando por um divisor de águas e que não só a cura do câncer ela vai conseguir alcançar, mas também ela vai sair como uma nova mulher. Porque a gente já viu casos de mulheres, sim, que durante... E aí, claro, o profissional, ele tem o conhecimento, ele é especialista, ele que vai definir o protocolo, né, de tratamento para essa mulher, desde a questão da mastectomia total ou parcial, enfim. Mas muitas mulheres têm medo de voltar para uma mesa cirúrgica depois, né? Porque a gente sabe que em alguns casos só dá para fazer a mastectomia, a reconstituição mamária algum tempo depois, né, doutor Paulo? Então, assim, Isso. muitas mulheres, elas acabam não querendo mais ir para uma mesa cirúrgica, porque acham que é a vaidade. Porque também, durante o tratamento dela, mesmo não tendo feito a reconstituição na fase da cirurgia, da mastectomia, essa mulher teve um atendimento humanizado de um profissional como o senhor, e aquela mama que foi retirada, ela passa a chamar
Aí a marca da minha vitória, como muitas companheiras da associação relatam para mim, né? E aí, eu até aproveito para dizer que uma das ações que nós também fazemos na associação e a gente não pode deixar de compartilhar aqui nessa importante live, é que a gente faz uma ação social contemplando mulheres que passam pelo tratamento e que precisam de próteses. A gente faz a doação de próteses de silicone removível. É uma das ações da Deus da Mama, que ajuda a manter e a elevar a autoestima dessas mulheres aqui de Maranguape, inclusive as que não são associadas, né? Porque aí a gente contempla qualquer mulher maranguapense, inclusive a gente já contemplou mulheres de outros municípios, como eu estou com uma prótese aqui guardada para a mãe de um amigo lá de Caraizinho já montado, enfim. Então, assim, é um papel que o profissional como o senhor tem, e que eu peço muito a Deus que todos os profissionais sejam humanizados, porque a gente sabe também que tem muitos que não são, né? E é muito bom a gente saber que tem pertinho de nós, profissional da natureza que o senhor tem. Eu fico muito emocionada e muito grata, de verdade, por ter a oportunidade de ter contato, de ter essa afinidade com o senhor. Muito obrigada, viu? Gratidão. Prazer, o privilégio, eu costumo dizer, Dadinho, que o privilégio é nosso, né? Você poder oferecer, né? Além do seu conhecimento, né? Poder oferecer, né? O ombro, poder oferecer esperança, abrir uma porta que muitas vezes está fechada, para nós é um privilégio muito grande, né? E aproveitando aqui, Dadinho, já que a nossa live é uma live sobre informação em câncer de mama, eu vi algumas perguntas interessantes. Uma senhora perguntou aqui qual é a diferença do câncer chamado HER2 positivo. Vou aproveitar para fazer algumas respostas aqui, se der tempo. O câncer de mama hoje, quando a gente fala no câncer, né, as pessoas perguntam por que não encontra a cura do câncer, né? O câncer são várias doenças dentro de um grande escopo, que é a palavra câncer. E no câncer de mama, tem vários tipos de câncer. Hoje em dia, além da análise, vamos dizer assim, que tipo de célula está presente naquele câncer, a gente tem a análise imunistoquímica, né? Tem análise genética, você pode avaliar esse câncer de várias maneiras. E o câncer HER2 é um tipo de câncer que hoje tem um tratamento bem específico. As mulheres que dispõem de câncer que tem o marcador HER, o marcador de crescimento tumoral HER2, eles têm a possibilidade de fazer tratamento ou neoadjuvante ou adjuvante. A diferença do tratamento neoadjuvante é que você inicia antes da cirurgia, quimioterapia, e o adjuvante depois da cirurgia, com medicações e com drogas que são específicas, ou seja, elas atingem especificamente a célula cancerígena. Isso favoreceu muito as pacientes que têm esse tipo de câncer. Então, as mulheres que têm câncer HER2 hoje, ela tem uma medicação específica para esse tipo de câncer. Diferente da mulher que tem um câncer triplo negativo, né, que não tem nenhum marcadores, e dentro dos triplo negativos tem vários outros subtipos de câncer. O HER2 hoje é um câncer específico que tem um tratamento específico para esse tipo de câncer. Outra pergunta que me fizeram é se a reconstrução é feita no momento da cirurgia ou depois. Depende, né? Depende de cada caso. Se a mulher tem um tumor, né, que é passível de reconstrução só você utilizando o tecido da própria mama, né, normalmente hoje se faz muita quadrantectomia, você faz a reconstrução no mesmo momento. Se o tumor é um tumor, vamos dizer assim, que compromete a mama toda, você pode fazer cirurgias maiores, mastectomias, né, que podem poupar pele, mamilo, e lá você bota uma prótese, né, ou um expansor, né. Então, algumas pacientes são submetidas a cirurgias que você reconstrói no mesmo momento. Outras, você opta por reconstruir tardiamente. Depende de cada caso, né. E outra pergunta que teve aí, com relação à quimioterapia, eu já coloquei também, né? Dependendo do tamanho tumoral, dependendo do estadiamento tumoral e do tipo de tumor, você pode começar a quimioterapia antes da cirurgia, né? Hoje em dia, principalmente tumores triplo negativos e HER2, como eu já tinha colocado, são tumores que respondem bem à quimioterapia
e algumas vezes o tumor chega em estadiamento avançado, são tumores grandes que podem já comprometer a axila. Com a quimioterapia antes da cirurgia, esse tumor pode diminuir ou até desaparecer. E isso é uma informação importante, porque as mulheres que fazem quimioterapia antes da cirurgia, que têm o que a gente chama de resposta patológica completa, ou seja, quando você opera e o tumor desaparece, isso é um sinal de excelente prognóstico, né? Então é uma informação importante. Daí, Dadinha, para você ver como esses momentos são momentos importantes, né? A gente precisa, nas conversas da gente, eu costumo dizer que a esperança é algo que tem que estar sempre presente na pessoa que tem câncer. E você sabe disso, né? Você, quando enfrentou esse desafio, eu acho que a esperança foi a sua companheira diária, não é isso? Esperança, fé, pelo menos isso você demonstrava aí na sua caminhada que nós acompanhando de perto. Isso, doutor Paulo. Eu, desde o primeiro momento, eu acreditei na cura, primeiro porque eu tinha contato com essas mulheres da associação que venceram o câncer, e eu acreditei e eu projetei que eu também venceria, né? Sou Religiosa, testemunha disso aí, é verdade. religiosa como eu sou, católica, fervorosa, eu compartilhei a minha história e pedi para as pessoas me ajudarem com orações, dividi o fardo, né? Ficou mais leve nos meus ombros, porque quem orou por mim, quem até hoje me coloca nas suas orações, e eu sou muito grata, a oração tem poder. E independente da questão de qual religião você segue, e eu acreditei e consegui. E eu tinha outras histórias que, através da comunicação, com produção de reportagens, histórias de superação que nem eram de câncer, outras situações, que eu também vi as pessoas vencendo, né, se superando, se modificando, e eu projetei aquilo. Eu lembro que o senhor me disse, Dadinha, a sua imunidade é o seu guia. Se você pensa positivo, já deu tudo certo. Se você pensa negativo, a sua imunidade vai cair, você vai abrindo um buraco e você vai entrando, e esse buraco vai ficando cada vez mais profundo, mais profundo. Então, assim, eu tenho a graça de poder dizer que, de fato, eu consegui manter a minha fé, né? Eu não fraquejei nessa fé durante o desafio, porque realmente não é fácil você receber um diagnóstico de um câncer. Você sabe que a partir daquele momento tudo na sua vida vai mudar, as transformações físicas, né? Ou você engorda demais ou emagrece demais, você perde cabelo, você precisa se isolar, cuidar da sua imunidade para não, durante o tratamento, não adoecer, né, de uma outra patologia, como uma gripe que se transforma numa pneumonia, enfim, você precisa a coisa se torna muito mais séria, o internamento e tal. Então, assim, essa projeção, no meu caso, e eu tenho muita gratidão, que ela realmente aconteceu e foi dando tudo certo. Tinham pessoas que diziam assim para mim, mas eu não acredito que a Dadinha sorriu o tempo todo, isso não existe. Ela chora no quarto dela, não choro. Não, eu estou sorrindo para o câncer, eu agradeço a Deus porque ele consegue. Eu também não sei explicar para o senhor exatamente como é que eu consegui ter essa atitude, né, assim, de verdade, porque no pega para capar mesmo, os desafios são muito maiores, eles têm um peso, né, muito maior do que a gente costuma visualizar, e você não consegue nem mensurar. Eu sou muito grata porque eu consegui passar sorrindo, compartilhando a minha história, usando as redes sociais como símbolo de alerta. Eu já fazia isso com o câncer de mama através da Associação Deusas da Mama, da Rede Mama. Então, a partir daquele momento do meu diagnóstico, eu me tornei, de fato, uma pessoa com propriedade para falar melhor sobre o assunto, para compartilhar a minha experiência de vitória, para mostrar para as pessoas que sim, é possível. Quando o diagnóstico ele acontece de forma inicial, as chances de cura são maiores. E o que o senhor acabou de falar sobre o câncer de mama, né, dessa questão do tratamento com a quimioterapia, e que essa mulher tem uma resposta muito boa só com a quimio, aconteceu comigo. Eu lembro que o meu protocolo eram de 8 sessões do R-Shop. Na quarta sessão, eu repeti todos os exames de imagem, né, e aí foi confirmado que eu não tinha mais nenhuma célula maligna no meu corpo. Continuei fazendo o tratamento, faltavam 4 sessões.
Mas no dia que eu fui para a 7ª sessão, meu hematologista me deu alta, não precisa mais. Você já respondeu bem ao seu tratamento. Agora você vai para a radioterapia, que era uma parte, como o senhor sabe, para concluir, né? Para fechar com chaves de ouro. E assim a gente fez e continua sendo acompanhada, como ontem eu iria para o ICC, a gente adiou para a semana que vem por conta de uns exames, mas assim, o que a gente pode de fato dizer para as pessoas é que não só ter o diagnóstico, mas se prevenir melhor. É bom, eu curei o câncer, mas eu poderia talvez, e aí o senhor pode, se nós tivermos tempo, que eu nem sei como é que está aqui o tempo, falar assim, por favor, sobre prevenção e os fatores de risco. Os fatores que são determinantes e os que não dependem de mim. Muito bem. Eu acho que é importante a gente alertar aí as pessoas que estão nos acompanhando e depois vão poder assistir, né? Fica lá na página do G1. Muito bem. Hoje em dia, o câncer de mama, isso não só para o câncer de mama, alguns cânceres têm prevenção primária, né? E pode ser feita, e aí eu queria chamar a atenção do impacto, né, da atividade física na prevenção do câncer de mama. Então, as mulheres que estão nos assistindo aí, tem que sair com essa convicção de que tem que fazer pelo menos 30 minutos de atividade física diária. Eu sei que fazer atividade física diária não é fácil para todo mundo, então a gente orienta que faça 1 hora 3 vezes por semana. Isso é fundamental, Dadinho. Isso aí associado, né, a uma alimentação com frutas e verduras e controle do peso é fundamental, não só na prevenção do câncer de mama, na saúde em geral, a prevenção da hipertensão, da diabetes, dos problemas degenerativos, mas com relação ao câncer de mama, existem trabalhos que mostram uma diminuição de 30% a 40%, dependendo do trabalho, do câncer de mama. Isso é tão impactante que a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, recomenda, né, que o profissional, vamos dizer, ganhe tempo na consulta, enfatizando que tão importante quanto a mulher procurar, né, fazer o autoexame, procurar regularmente o médico, realizar os seus exames anuais, é que ela coloque na sua rotina, na sua prática diária, estas 3 principais coisas. E aí eu queria chamar a atenção para que fique bem gravado, né? Atividade física, pelo menos 1 hora 3 vezes por semana, né? Frutas e verduras nas 3 principais refeições e controle do peso. São coisas que as pacientes às vezes dizem, principalmente agora depois da pandemia, todo mundo chegou acima do peso, né? Foi uma verdadeira, todo mundo soltou mesmo as rédeas, a gente entende, né? Foi um momento de muita ansiedade, de muitas dúvidas, mas que a gente procure, né, colocar essas 3 informações, principalmente, né, na rotina da gente. E como sinais de alerta, né, é importante, como a gente falou, que você observe as suas mamas, né, que você conheça o seu corpo como um todo, e no que diz respeito às mamas, observe se tem alguma alteração que não existia anteriormente, como um nódulo, retração mamilar, uma zona mais espessada, é a mama que mudou de coloração, né, secreções que saem pelo mamilo, né, essas alterações podem ser indícios de que a mama tem alguma patologia para justificar isso, e o câncer é uma delas. Então, assim, a prevenção primária, o autoexame. Mas, doutor, não significa que a mulher está com câncer, né? Se ela achar alguma De alteração. maneira nenhuma, né? São sinais de alerta que ela deve procurar, né, o profissional para que esclareça e tire a sua dúvida, né? Então, a prevenção primária com atividade física, controle da alimentação, né, e controle do peso, associado, né, ao conhecimento do corpo. E a partir a gente costuma dizer que a partir dos 40 anos é o momento que a mulher tem que ter na sua agenda uma consulta de mastologia, uma consulta com um médico mastologista, com um profissional especializado, pelo menos uma vez por ano. Porque, Dadinha, isso aí é a chance que essa mulher tem de fazer uma consulta, de fazer uma anamnese, onde ela vai passar informações importantes, o médico vai observar se ela precisa fazer exames com 6 meses, com 1 ano, certo? E isso aí faz com que ela consiga ter a chance de ter a sua saúde mamária avaliada e, eventualmente, se tiver uma alteração, muitas vezes essas alterações, Dadinha, são alterações que só aparecem nas mamografias. Por exemplo, carcinoma in situ,
que é um câncer de mama que acomete o ducto, ainda está dentro do ducto, ele tem perto de 100% de cura. E isso só é diagnosticado com a mamografia, porque você não palpou ainda. E o grande desafio é exatamente esse, a gente detectar o câncer quando você não tem nenhum sinal, quando você não consegue palpar, porque a chance de cura é maior, certo? Então, assim, esses conceitos são conceitos que a gente precisa disseminar, a gente precisa tornar, vamos dizer, de conhecimento público, né? E vocês aí das Deusas da Mama têm feito de forma brilhante, como as demais instituições civis no estado do Ceará e no país, né? E a gente espera que cada vez mais as mulheres se apropriem desse conhecimento. E assim, eu estava vendo aqui, a gente começa a conversar, Dadinho, o tempo passa, né? Nós estamos aí nos últimos 4 minutos da nossa live. Pois é, e algumas pessoas do G1 que estão participando aqui já têm colocado, né, como você falou, o desafio de manter uma instituição, uma organização não governamental não é fácil, certo? O G1 hoje, ele tem um papel hoje importante, ele é responsável, em média, por 10% do diagnóstico de câncer aqui em Fortaleza, atende também várias mulheres do estado do Ceará, e nós temos aqui um desafio, uma provocação, né, do Dom Quixote do câncer de mama, que eu costumo dizer, que é o professor Luiz Porto. Ele idealizou, né, a nova sede do G1 com capacidade de duplicar o atendimento para dar chance em dobro às mulheres de realizar a sua detecção precoce e ter as suas chances de cura, né, assegurada. Por isso, como aqui já foi colocado, nós temos várias maneiras de ajudar o G1, desde a doação, né, simbólica, até inicialmente R$2 na conta de luz, até a questão da sua nota tem valor, que é um programa do governo do estado, onde você pode, né, se cadastrar gratuitamente e colocar lá o grupo de educação e estudos oncológicos. E ainda vai participar de sorteios, de prêmios. Ainda vai participar de sorteio, né? Mas tem também o voluntariado, né? Muitas mulheres, né, que passam pelo câncer, né, vão lá e se voluntariam, fazem uma atividade, doam um cabelo. Então, assim, tem várias maneiras. Eu convido vocês a entrarem nas páginas do G1, nas mídias sociais, para que vocês se apropriem, né, de como podem também contribuir na luta contra o câncer de mama. E aqui, já terminando e agradecendo a Dadinha, vou deixar para você os últimos comentários e as suas considerações finais, Dadinha, dizer do privilégio de ser, antes de mais nada, seu amigo, né, e dizer que nós estamos juntos aqui e fica à sua disposição e de mão dadas, né, para que a gente possa beneficiar cada vez mais as mulheres que nos procuram, seja lá na Associação Deusas da Mama, seja lá no G1, né, que a gente faça essa grande corrente positiva em prol dessas mulheres. E aí você finaliza a nossa live. Eu quero também agradecer, doutor, a oportunidade de estar aqui com o senhor e ter essa audiência que nós estamos tendo de pacientes do G1, de familiares, companheiras da associação, minhas conterrâneas aqui de Maranguape, amigos de outros estados que já passaram por aqui. Eu tenho muita gratidão e me sinto muito honrada em ter a oportunidade de ter o contato e a possibilidade de poder ter um amigo da natureza que o senhor tem, não só como profissional de uma área tão importante para nós, mas também tão humanizado, um ser humano realmente, que me lembra muito do Dr. Hermano, que é um outro grande amigo meu aqui de Maranguape, e eu acho que essa live a gente precisa repetir outras vezes. A gente tem sedes de informação, né, para ajudar a prevenir, ajudar a salvar vidas. A Rede Mama, elas são 17 associações aqui no nosso estado, passou aqui ali de Xeramobim, que fazem esse trabalho de formiguinha, de rede mesmo, para, assim como o G1, poder ajudar a salvar vidas, né? Através da prevenção, do diagnóstico precoce. E eu quero pedir aos meus amigos e seguidores que sigam o G1, conheçam melhor o trabalho que você, Dr. Luiz Porto e toda a sua equipe tem feito aqui para as mulheres cearenses, tá? Quem puder, faça sua contribuição. Muito obrigado. Minha vaquinha.